Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Então a gente aprendeu lá no comecinho do ano, né? Quem é o Pai, quem é Deus, quem é Jesus. Reaprendeu, né? Quem é o Espírito Santo. Nós aprendemos esse ano quem nós somos nele. Nós aprendemos a confiar nele. Ele nos ensinou, né, com as ministrações, a nos revestir do poder e da autoridade dele para poder ir. Ele nos moldou a um novo padrão. Ele transformou, né, muitas de nós de dentro para fora, nos tornou embaixadoras, e agora está na hora de a gente ir. Todas vocês vieram no Confra desde o começo do ano? Levanta a mão, quem veio bastante assim. Amém. Então, todas nós vivemos esse processo durante esse ano, né? Lá em Itajaí, nós aqui, as meninas, todas nós vivemos esse projeto. E hoje o Senhor vai nos soprar. Nós já vivemos todas essas transformações e hoje Ele vai nos soprar para onde Ele deseja que a gente vá. O ID, gente, é a principal missão do cristão. Você acredita em Deus? Acredita que Ele mandou Jesus Cristo para a terra, que Jesus morreu e ressuscitou, que Ele deixou o Espírito Santo para a gente? Se você acredita nisso, se você acredita na mensagem da cruz, na ressurreição de Jesus, você é cristã. E a sua principal missão é pregar o Evangelho, você sabia? E eu quero ler com vocês a palavra que está lá em Marcos 16 hoje. Não tem o data show, né? Tivemos um probleminha, mas presta atenção, é uma passagem que eu acredito que a maioria de vocês já conhecem. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós na entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam um lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ele foi e contou aos que com ele tinham estado. Não, ela foi e contou aos que com eles tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e se assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que o acompanhavam. Amém? Então, nesse texto,
o Senhor nos deu algumas direções para nos capacitar para pregar o Evangelho, amém? Então eu quero, bem no comecinho, na primeira parte do versículo diz assim: quando terminou o sábado. Os judeus têm a tradição deles do Shabat. Quem sabe o que é Shabat? A maioria sabe? Toda sexta-feira, quando o sol se põe, eles se consagram e vão até o sábado, quando o sol se põe de novo. Esse tempo é um tempo que eles tiram para ficar em família, para fazer oração, para estudar sobre as Escrituras. E eles não usam nada, gente. Eles não ligam televisão, eles não usam celular, eles não ligam a luz da casa. As mulheres, a tradição é que a mulher vai e acende a vela para ficar esses dias. Eles não pegam elevador, eles não cozinham, não mexem em dinheiro, não fazem nada. Eles ficam totalmente desligados. Tudo que é trabalho não pode ser feito. Então, eles deixam a comida pronta para os outros dias. E isso já nos ensina muito. Já no primeiro versículo, Deus já falou. Shabat é um tempo de descanso. Que antes de ir, a gente precisa ter um tempo de descanso. Só que no tempo de descanso deles, olha que maravilhoso. Eles oram. E muitas vezes, para a gente, o tempo de oração é um tempo de sacrifício, não é? Gente, como é difícil tirar um tempo para a gente orar. E olha só, para eles a oração é um tempo de descanso. Olha que interessante. Um tempo de estar com a família. Eles tiram esse tempo para estar conectados com a família. E às vezes, para a gente tirar esse tempo, olha, é um sufoco, a gente tem que se programar, tal. Mas Deus sabe que isso é bom. Isso nos enche, nos fortalece, nos traz para dentro da gente, nos faz a gente reconectar não só com a nossa família, mas com nós mesmas, com a nossa essência, quem nós somos. E a comunhão, ela nos forja, ela nos ensina, ela nos molda, né, com as nossas diferenças. Deus usa também a comunhão, a nossa comunhão com a nossa família, para nos preparar para pregar pelo Evangelho. Né? Na nossa família tem tantas pessoas diferentes uma das outras, né? Tios, primas, gente, na minha família, olha... Quer ver quando tem festa? Às vezes a gente olha assim, meu Deus. Aquela crente bem julgadora, né? Meu Deus. Mentira, não sou assim, não. A gente aprende com as diferenças também, né? E o tempo de estudo. Eles estudam nesse tempo. E como eu falei, assim como o tempo da oração, um tempo de estudo, a gente acha que não é descanso. Mas a palavra faz a gente descansar. Olha como eles são inteligentes, né, gente? Como eles usam essa direção que Deus deu. A palavra faz eles descansar. A palavra faz conforta o coração dele. A palavra, eles sentem a presença do Espírito Santo. Com o estudo da palavra que eles descansam. E olha como a gente, na correria do dia a dia, a gente está invertendo as coisas. A gente faz tudo. A gente acorda na correria, a gente trabalha, a gente come, a gente vai para casa, a gente leva os filhos para a escola. Chega em casa o pouquinho de tempo que a gente tem. A gente fica com a família, que eu acho que ainda é o que a maioria aqui faz, e dorme e mal ora, né? Mal fica um tempo de qualidade com a família, né? Mal estuda, mal pega na Bíblia. Gente, eu não estou falando mal, tá, de vocês, porque eu também sou assim. Na correria do dia a dia, a gente está tão cansada. Ai, deixa para amanhã. Mas a gente aprende aqui já as primeiras palavras desse texto, que a palavra é descanso, que a oração é descanso, que o tempo da família é descanso. Amém? Que a gente possa levar essa lição hoje muito forte, porque o Senhor está nos preparando essa noite. E depois desse tempo de descanso, elas disseram assim: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando elas foram ver, a pedra já tinha sido retirada. O favor do Senhor acompanha todas aquelas que estão cumprindo o propósito dele. Quando você acha que você tem uma missão muito difícil para fazer, se o Senhor está vendo que você está voltada para aquilo, que você está com o coração naquilo,
o favor de Deus vai entrar na sua frente. A pedra aqui no texto diz que a pedra era muito pesada, era muito grande, muito pesada, e 3 mulheres não iam conseguir carregar. E quando elas chegaram lá, a porta já estava aberta. Então, não importa qual é a missão, não importa a pregação, que você acha que tem aquela pessoa que é muito difícil de você falar de Jesus, que é muito difícil de você acessar o coração dela, seja no trabalho, seja na sua casa, seja um marido, um filho. Vá, entregue ao Senhor, se coloque à disposição, fala com o Senhor antes de ir. Senhor, vai na minha frente, porque Ele vai facilitar, Ele vai remover toda a pedra que tem na frente para você poder acessar e para você poder pregar e para você poder falar do amor de Jesus. E as meninas, eu ia dizer as meninas, as meninas, né, gente? Maria Madalena, Salomé e Marta, as meninas. Elas estavam ali prestes a testemunhar a ressurreição de Jesus. Olha que momento incrível. E o Senhor facilitou para que elas vissem e elas pregassem essa mensagem. Ei, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Ele não está mais ali, Ele está vivo. Ele facilitou, gente, Ele facilitou para elas, Ele vai facilitar para a gente também. Que a gente possa ter essa convicção na nossa boca, que a gente declare essa palavra todos os dias na vida de alguém. Ei, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Amém? Ele só precisa de pessoas dispostas. Só precisa de pessoas dispostas, com o coração reto e com aquela convicção. Não, hoje eu vou falar de Jesus. Hoje eu vou falar das coisas grandiosas que Ele faz. Hoje eu vou pregar para alguém. Essa é a minha principal missão. Pregar o Evangelho. Eu sou cristã. Não adianta eu ser cristã aqui dentro da igreja que a maioria das pessoas são crentes. Eu tenho que mostrar que eu sou cristã lá fora. Pregando, anunciando as boas novas. Amém? E muitas vezes, Ele só vai querer que você fale algo que Ele fez na sua vida. A pastora Keila agora, eu não comentei com ela a mensagem, nada que eu ia falar, e ela falou aqui no começo. Lembre de algo bom que o Senhor fez na sua vida. Vocês pensaram? Eu quero que vocês pensem, e aí no final eu vou fazer essa pergunta de novo. E eu quero que vocês estejam com elas na ponta da língua, amém? Olha só como o Espírito Santo nos conduz. Olha como Ele abre os caminhos, olha como Ele abre as portas, que aqui no começo do culto Ele já fez você pensar nisso. Ele vai na frente, gente, confia nessa palavra, Ele vai na frente. Então, às vezes, Ele vai te usar contando o seu testemunho. Às vezes você pensa, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei pregar bonito igual a pastora Keila, não sei pregar igual o pastor Cari. Mas o Senhor vai te usar naquilo que Ele já fez. Ele não vai mandar você falar alguma coisa que você que não tenha acontecido com você, alguma coisa que você não testemunhou. Ele vai falar daquilo que é real, aquilo que Ele já fez na sua vida ou na vida de alguém. Esse é o seu maior testemunho, essa é a sua maior pregação, você sabia? Então use, não fique calada, conte para as pessoas. Conte o que Jesus fez na sua vida, amém? E ali depois diz que quando elas viram o anjo, aquela situação toda, meu Deus do céu, elas ficaram com medo. E elas não falaram nada. E muitas vezes nós somos assim. A gente tem medo e não fala nada. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo do que vão dizer de mim. Medo de falar, eu não sei falar. Eu não falo nem direito, mal eu sei escrever português, como é que eu vou falar de Jesus? Eu não prego tão bonito como a pastora Keila. Mas o Senhor quer que você fale. Ele está dizendo aqui hoje para a gente não ter medo. Porque o medo impede que o seu propósito de cristã aconteça na sua vida. Você tem que pregar, você tem que falar das boas novas. E o medo paralisou elas. E o medo, meninas, nada mais é do que vergonha,
Eu vou falar para vocês, eu tenho vergonha de estar aqui. Não acho que eu estou numa situação confortável, apesar de muita gente dizer, nossa, você parece que está super bem, super confortável. Ninguém vê a boca seca, a mão suando. Mas a gente está aqui cumprindo o propósito que Ele fez, que Ele mandou a gente fazer. Falar do amor dEle, ensinar, ter esse tempo aqui. A gente está tendo aquele tempo de estudo, que é o Shabat. Hoje, por exemplo, é sexta-feira, né, gente? Só tem que apagar todas as luzes aqui, desligar o microfone. Ninguém pode comer nada, a não ser que tenha feito antes das 5 horas da tarde. Mas nós somos livres disso, amém? E então a gente está aqui aprendendo, no culto você vem, você aprende uma palavra, fala com você pode falar essa palavra, nossa, olha, chega no seu trabalho, no outro dia, nossa, o pastor pregou isso, olha que legal, né? Vamos compartilhar, falar de Jesus. Essa é a nossa principal missão. E a vergonha também, às vezes, é baixa estima, porque a gente não se sente capacitada. A gente acha, muitas vezes, que a gente não tem nada de bom para falar. Ai, a minha vida é tão normal, não acontece nada, está tudo dando errado, a minha família não é aquela que eu esperava que fosse, o meu trabalho não é aquele que eu esperava que eu fosse. Isso, gente, é o diabo minando a sua cabeça. Ele está abaixando a sua estima. Porque Jesus não fala isso para a gente. Jesus fala que você é amada, que você é linda, que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, que Ele te capacita, que Ele te renova, que Ele te dá forças, que Ele vai à sua frente. Aqui Ele está dizendo que Ele vai à frente. Não deixe o inimigo colocar essas setas em você, não deixe ele lançar essas setas na sua mente. Você tem muito que falar, sim. Você tem muito que abrir a boca e falar de Jesus, sim. O inimigo, ele tenta te calar. Mas Jesus diz, vá e pregue a toda a criatura. Quem você vai escutar? Amém? Essa semana, a gente foi na marejada. Aqui vocês têm a Oktober, lá em Itajaí a gente tem a marejada. E o meu filho, eu tenho um filho de 10 anos. E ele tem medo de brinquedos muito agitados, né? E daí ele foi naquele elefantinho, sabe aquele elefantinho que sobe e desce assim? Daí ele foi, tadinho, gente. Ele foi, daí ele estava com medo do elefantinho levantado, ele ficou no médio, assim. Daí quando ele criou coragem, o elefantinho foi lá em cima. Daí daqui a pouco ele apertou pro elefante descer e o elefante não descia. Daí ele, não está descendo, não está descendo. Daí a moça parou o brinquedo para ele descer. Daí ele morreu de medo. E assim é a gente também, né? Às vezes, quando a gente vê que a gente está quase chegando lá, a gente pede para descer porque acha que não vai conseguir, porque tem medo. E daí depois ele foi em outro brinquedo. Foi numa montanha-russa assim, que é baixinha. Daí ele foi, a pastora Bia estava com a gente. Ele sentou. Daí o cara já travou o banco. Ele já estava assim. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus. Ele estava assim, gente, ele é muito engraçado. Estava assim. Daí o cara travou o banco, tipo assim, ele se viu, agora eu não tenho para onde sair. Agora eu vou ter que ir. Daí o tuk-tuk lá começou a ir. Ele, ai, meu Deus do céu, não sei o que, desesperado. Daí quando desceu, eu só vi o olho dele arreglado assim. Daí depois que ele foi e voltou, o medo tinha passado. Ele foi e, tipo assim, ele olhou para a gente. Uau, eu consegui. Que legal que é, viu? Eu sou corajoso. E é assim que vai ser com a gente também, amém? A gente não pode deixar o medo paralisar a gente. A gente tem que ir, a gente tem que enfrentar. Eu sempre falo, a gente tem que ir com medo mesmo, mas a gente vai, porque Deus está com a gente. E maior são as coisas que Ele tem para nós, amém? Nós vamos viver coisas grandiosas a partir do momento que a gente abrir a nossa boca. E aqui eu peguei umas diquinhas na internet para vocês, tá? Porque eu sei, lá na igreja também é assim, aqui também deve ser, né? Pastora, quando me pede para dar um recado, eu me tremo toda. Meu Deus, me chama para fazer qualquer coisa na igreja, agora só não me dá o microfone, não é assim? Ó,
Primeiro, diquinha que eu peguei lá na internet para vocês. Comece falando com poucas. Amém? Conta o seu testemunho aqui, conta o seu testemunho ali. Conta para sua amiga, conta para sua mãe. Mãe, olha só, aconteceu isso lá na igreja. Para uma amiga, para o seu marido, para o seu filho, para sua filha. Comece falando a palavra, né? Comece falando do que Jesus tem feito. Depois diz que a gente tem que ter um roteiro de segurança. O seu testemunho, né? Aquilo que você viveu, aquilo que o Senhor fez na sua vida, é o teu roteiro de segurança. Você não precisa inventar coisas mirabolosas para falar, eis que te digo, nananana. Não. Fala do seu jeitinho, do jeitinho que Deus te criou. Fale, conte da sua versão, da sua forma, o seu testemunho. Amém? Terceira dica, pratique muito. Quanto mais você contar, mais você vai destravar. Não é verdade? Fala aqui, fala lá. Daqui a pouco vai ser algo natural. Você vai sair falando e as pessoas vão dizer, tá bom, eu já escutei. E quarta dica, não se coloque no centro das atenções. É tudo sobre Ele. Não se trata de nós. Não se trata da Elisa, não se trata da Keila, não se trata da Bia. Se trata do que Ele vai fazer através da nossa vida. Se trata do que Ele vai fazer através do que Ele fez na sua vida. Ele pode fazer na vida de outra pessoa. Então não se coloque, não vou falar sobre mim. Não, não é sobre você. É sobre o que Deus fez na sua vida, amém? Não é nada sobre a gente, é tudo sobre Ele, amém? E Ele vai, ali no texto diz que Ele vai adiante, Ele está indo adiante de vocês. E lá vocês o verão, como ele lhe disse. Ele vai na sua frente. Quando ele vai colocar pessoas na sua frente para você falar. Ele vai colocar pessoas no seu trabalho para você falar, dentro da sua casa, na sua roda de amigos, na sua roda de familiares. Ele vai colocar e você vai olhar e você vai saber. Mas pode ir, não tenha medo, tenha coragem, tenha ousadia, porque Ele estará na sua frente. Amém? E ali, mais para frente no texto, diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Por que aqui no texto diz que Ele apareceu primeiro para Maria Madalena? E eles fizeram questão de colocar ali a quem Ele tinha expulsado 7 demônios. Por que eles botaram isso daqui na Bíblia? Porque para Jesus não importa o que você foi. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa o demônio que agia. Não importa a vida que você teve. Não importa o passado, não importa as coisas erradas que você fez. Ele quer te usar mesmo assim. Ele quer falar através de você. Não se diminua porque, eu fui uma pessoa muito ruim. Não se apegue ao passado, se apegue no novo. Se apegue no que Deus fez na sua vida. Tu acha que Ele apareceu primeiro para Maria Madalena, aquela que Ele tinha expulsado 7 demônios? O que era vergonha para você, aquilo que você passou, as tristezas que vocês viveram, vai ser o maior testemunho da vida de vocês. Não é assim? Se existir um problema, existe uma solução. E Jesus é a solução. E para trás ficou o problema. Daqui para frente é outra vida. É outra história, é uma nova história que Deus escreveu para cada uma de nós. Então não se coloque, não se diminua porque eu fui isso, porque eu fui aquilo, eu não posso falar, eu não tenho moral para falar. Tem sim. Se você tem um coração reto, se você tem uma direção de Deus, se Deus está na sua frente, como Ele diz aqui, por que não falar? Você vai transformar, Deus é especialista em transformar a sua maior dor no seu maior testemunho. Amém? E diz ali,
Em Isaías 61 diz assim: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E em vez da humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdarão porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. O Senhor traz restauração para a nossa vida e bênção para a nossa vida. Ele não quer saber do seu passado. Ele te transformou porque Ele tem um futuro grandioso para cada uma de nós. Amém? E ali, gente, a gente observa no texto também que primeiro Jesus apareceu para Maria Madalena. Depois Ele apareceu para os dois que estavam andando em direção ao campo. Depois Ele apareceu lá para os discípulos que eles estavam comendo. E esse texto Deus ministrou que o Senhor usa pessoas ocupadas. Se você acha que você está muito ocupada, você é a pessoa certa. Eu até fui pesquisar. Eu fui pesquisar na internet, né? Gente, esse Google é uma maravilha, né? Porque esses dias eu ouvi alguém falando sobre isso. E o estudo diz que é mais fácil você pedir um favor para uma pessoa muito ocupada do que uma pessoa que não está fazendo nada. Não é assim? Às vezes você pede favor para alguém. Eu vou pedir para ela porque ela está sem fazer nada. Fulana, pega lá uma água para mim. Dá vontade de dar um... né? Agora, se tem alguém passando, ei, pega aí um copo para mim. Tá, já pego. Gente, é um estudo comprovado pela ciência. E olha só que curioso. Eu anotei aqui para falar para vocês, porque eu achei muito interessante. O que as pessoas ocupadas fazem? Elas têm um gerenciamento de tempo eficaz. Pessoas que já estão ocupadas normalmente sabem como otimizar o seu tempo. Elas são menos propensas a procrastinar. Ao receberem mais um pedido, conseguem encaixá-lo na sua rotina de forma organizada. Em contrapartida, alguém com muito tempo livre pode esperar a condição perfeita para começar, o que leva à procrastinação. Não existe condição perfeita para você começar a pregar o Evangelho. Não existe condição perfeita. Não, quando tiver tudo certinho na minha vida, eu vou lá e eu vou pregar. Então você não vai pregar nunca, irmã. Deixa eu te falar. Não quero te desanimar, mas nem sempre vai estar tudo certinho na nossa vida. E a gente vai assim mesmo, aleluia. Outra coisa, que eu peguei ali do estudo. Cérebro habituado a funcionar. O cérebro de uma pessoa ocupada está constantemente ativo e acostumado a lidar com desafios. Quanto mais ele é usado para organizar as tarefas e encontrar soluções, mais responsivo se torna. Uma pessoa que faz o mínimo pode ter mais dificuldade de se adaptar e agir rapidamente quando surge um novo pedido. Olha que interessante. O cérebro que está sempre ocupado, ele está acostumado mesmo a trabalhar, então eu lembrei da pastora Keila. Estava fazendo uma mudança agora, gente. A gente chegou lá na casa dela, ela estava toda descabelada, mas agora ela está aqui no Confraria pregando para vocês. Se ela tivesse descansadinha em casa, ela ia se atrasar. Não é, amiga? Porque o cérebro que está na atividade, ele está acostumado. Então é isso, meninas. É na correria do dia a dia, é em casa, é cuidando dos filhos, é levando os filhos para a escola, é no trabalho, é na correria, é no mercado. É assim que a gente vai pregar. Não espere uma condição perfeita. O Senhor te preparar uma situação, né? Que a gente às vezes se ilude um pouco, né? A gente acha que o Senhor vai preparar, vai tocar aquela musiquinha. Vai aparecer uma pessoa na sua frente, ela vai pedir ajuda e você vai dizer, não, Senhor, tem uma vida nova para você. Não! É aquela pessoa que você encontra na rua, é a pessoa do seu cotidiano, a pessoa do seu dia a dia. Amém? Olha só, a lei de Parkinson diz assim, este princípio sugere que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Para uma pessoa ocupada com um prazo definido, uma nova tarefa será executada rapidamente para se encaixar na agenda. Já para alguém com muito tempo, a mesma tarefa pode levar muito mais tempo para ser concluída. E olha só que legal, senso de propósito.
Pessoas engajadas e ativas geralmente têm um forte senso de propósito e são orientadas a resultados. Elas se sentem motivadas a agir e ajudar, enquanto alguém sem atividades pode se sentir desanimado e menos propenso a se mobilizar. Se a sua vida está muito parada, minha irmã, vamos agitar, vamos arrumar coisa para fazer, vamos servir aqui na igreja. Gente, vocês sabiam que na igreja o que a gente mais precisa é voluntários? É verdade. Lá em Itajaí a gente tem tantos planos, tantos projetos, e falta gente. E às vezes a pessoa até quer, mas ela tem vergonha. Olha lá, a gente já aprendeu a vergonha, né? Ai, pastora, chega para a pastora Keila. Pastora, eu gosto de fazer isso, eu sei fazer isso. Quando me quiser, me chama. E às vezes, gente, você vê que está acontecendo um movimento aqui na igreja, você vem. Só vem porque sempre vai ter alguma coisa para fazer. Porque às vezes a gente não lembra. E na correria do dia a dia a gente não lembra de chamar cada uma. Mas eu tenho certeza que você será bem-vinda, amém? A servir, a pregar também servindo, fazendo algo que você sabe fazer, isso também é pregar, isso também é servir o reino de Deus, amém? E, continuando ali no texto, depois que Jesus apareceu, ele diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Qual é a nossa principal missão? Pregar o evangelho. Então vão. Estou mandando vocês ir. Estou mandando não, Jesus está mandando. Gente, para a gente ir, a gente tem que sair da onde a gente está. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Nem sempre vai ser confortável a gente pregar. Mas é a nossa missão. A gente tem que cumprir ela. O Senhor conta com a gente para isso. E pregue. Fale do que Jesus fez na sua vida. Do amor que Ele liberou sobre você. Fale para outras pessoas que Jesus ama ela também. Assim como Ele te ama, Ele ama outras pessoas também. E Ele quer que essas pessoas sejam salvas. Você é uma discípula de Jesus, chamada para pregar o Evangelho. E, continuando o texto, que diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal. Não fará mal nenhum, e porão a mão sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. Gente, os sinais que acompanham a palavra de Deus, muitas vezes a gente espera que é algo milagroso, assim, né? Não está dizendo que é milagre, está dizendo que é sinal. A pastora Keila ter falado aquilo no começo do culto foi um sinal. A palavra vem acompanhada de sinais. Então, às vezes, a gente espera que a gente vai falar e que as coisas vão acontecer daquela forma, assim, maluca, doida, instantaneamente. Às vezes acontece, mas nem sempre acontece. Às vezes, quando você pregar, quando você falar do amor de Jesus para as pessoas vão ser curadas na alma, coisas que a gente não vê. Elas serão curadas no espírito. Elas serão curadas de doenças, coisas que a gente não está vendo. Pessoas são libertas. Pessoas são curadas emocionalmente, de vícios. Fale do amor de Jesus. Fale do amor de Jesus. A gente precisa falar. O Senhor conta com a gente. Às vezes você vai falar e você não vai ver um movimento gigante, mas você vai ver a vida da pessoa ser transformada. Você vai ver essa pessoa indo em uma igreja, às vezes não vai ser nem aqui,
mas às vezes Deus usou uma pessoa para falar com ela, outra pessoa para falar com ela, Deus usou você para falar com ela e daqui a pouco essa pessoa está com a vida transformada. E Deus usou você para conseguir isso. Deus precisa de pessoas, o Senhor precisa de pessoas. Aqui no texto diz assim, ó. Então, depois de ter falado isso, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita com Deus. Ele foi levado. Então, os discípulos saíram e pregaram. Não é Jesus que vai pregar, gente. É a gente. Ele precisa de pessoas, ele precisa de nós, ele conta com a gente. Assim como ele contava com os discípulos, saiam e preguem o evangelho. Ele está dizendo hoje para vocês, saem e pregam o evangelho. Amém? E através de nós, famílias serão restauradas, casas serão restauradas, vida financeira restaurada, pessoas restauradas, curadas, transformadas para a honra e glória do nosso Jesus. Lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ouvir e ouvir. Repete. Ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. E agora repete assim. Eu vou falar e vou falar. Eu vou falar e eu vou falar. Vou falar e vou falar. Amém? Enquanto você fala, gente, a gente sabe que a palavra tem poder, né? Enquanto a gente fala, eu estou falando aqui as palavras de Cristo, como se fosse gotas de fé tivessem aí, ó, ativando o coração de vocês. E isso não acontece só comigo. Quando você falar do amor de Jesus para alguém, gotas de fé também vão estar ativando aquela pessoa. Então, quanto mais a gente falar, gente, por isso eu estou batendo nessa tecla. O tema de hoje é Ide e pregue o Evangelho. Depois da transformação que a gente viveu esse ano, agora chegou a hora de a gente ir e pregar o Evangelho. Amém?